Olá, meus irmãos e irmãs. Gostaria de começar primeiramente agradecendo ao convite da casa, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. É sempre uma alegria falar sobre o Evangelho, lembrar de Jesus, suas palavras, seus ensinamentos e compartilhar o meu entendimento aqui com vocês. E gostaria de aproveitar esse momento, convidá-los a fechar os olhos, respirar fundo, calmamente, mentalizar nosso centro, nosso local de trabalho, de aprendizado, onde buscamos consolação, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, espiritualidade maior, os nossos mentores, para que nessa noite nós possamos compreender as lições, que elas possam ficar gravadas em nossas mentes e em nossos corações, que elas possam nos guiar como um farol na nossa jornada de vida eterna, não só como conhecimento, mas se transformando em ações, em hábitos salutares que vão nos conduzir à felicidade a qual Jesus nos prometeu. E o tema da noite, a importância da caridade segundo o Evangelho, me fez questionar sobre o real significado de caridade, que às vezes a gente escuta com muita frequência, uma palavra bastante comum, e ainda assim a gente não consegue se aperceber da profundidade que ela tem. Então fui buscar, antes de tudo, a definição no dicionário, e ele nos apresenta duas principais definições do que significa caridade. A primeira, virtude teologal que conduz ao amor a Deus e aos nossos semelhantes. E o segundo, ato pelo qual se beneficia o próximo, os pobres e os desprotegidos. Eu achei uma definição bastante curiosa. Primeiramente, ele faz uma separação da questão religiosa, sobre religiosidade, que é uma virtude dentro de uma crença que nos conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. E a segunda é muito mais voltada no sentido material, o sentido mais popular, por assim dizer. Ele diz que é beneficiar ao próximo, principalmente os pobres, os desprotegidos, através de ações. E eu fiquei um pouquinho intrigado com essa separação entre a questão religiosa e a questão material. Mas se a gente parar para analisar a nossa estrutura de sociedade atual, faz bastante sentido. Porque nem todo mundo tem uma religião, nem todo mundo acredita em Deus, em Espírito, nem mesmo em Jesus. Porém, nada impede que essas pessoas façam a caridade. Então essa definição me pareceu um tanto incompleta, ou essa separação me pareceu bastante esquisita. Eu fui além, eu fui buscar porque eu senti que estava faltando algo. Eu recordei que no Livro dos Espíritos, Kardec também aborda essa questão. Então é o Livro dos Espíritos, o livro 3º, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, onde ele aborda cada tópico mais a fundo. Para quem tiver curiosidade, pode ler o capítulo completo depois. Mas aqui, na questão 886, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Já percebemos pela estruturação da pergunta que Kardec quis uma profundidade maior no sentido dessa palavra. Então ele não pergunta qual o sentido da palavra caridade. Ele poderia ter parado ali, mas ele faz o adendo que ele quer a percepção, a definição do que é caridade, como entendia Jesus, como aquele que já passou por onde passamos e foi além e chegou no estágio superior. Qual era o entendimento, a visão dele sobre o real significado de caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aqui, antes de Kardec fazer um aprofundamento,
eu já achei bastante curioso o fato de que, em momento algum, ele citar questões materiais diretamente. Os espíritos utilizam a palavra benevolência, né? Que significa bondade de ânimo para com algo ou alguém, indulgência, né? Que é tolerância para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Perdão que por si só dá uma palestra, mas acredito que a gente pode resumir em superar, né, elevar os sentimentos, né, em relação a algo, a alguma situação, né, que de alguma forma nos feriu, nos sentimos magoados. Então, nesse sentido, né, de superar os sentimentos, esquecer, perdoar as ofensas. E Kardec aprofunda nessa questão, né, dando sequência a essa mesma pergunta, não em outro questionamento, mas num comentário que ele diz: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se há um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Eu achei essa fala de Kardec incrível, porque nessa explicação ele usa o exemplo, né, do rico e do pobre, mas ele também deixa claro que caridade está em tudo, em todas as nossas ações, em tudo que a gente pratica. E se a gente buscar no Evangelho, se a gente voltar um pouquinho, né, no capítulo 15, Paulo, né, ele dá uma definição bem semelhante a essa que Kardec utilizou no Livro dos Espíritos, acho que com um pouco mais de profundidade. Eu achei muito interessante. É a famosa, né, fala no item 6 do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Caridade, segundo São Paulo, em que ele diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Essa definição que Paulo dá sobre caridade
né, somada com a de Jesus e com a explicação de Kardec, para mim mostra muito claramente que caridade é a educação do ser. Caridade, segundo o Evangelho, é nós nos educarmos, né? E para estarmos de acordo com as leis naturais, que são as leis de Deus. As leis de Deus, essas que não só regem a matéria, né, o universo, como tudo deve funcionar, nos impressiona tanto, mas também no nosso proceder para conosco e para com o nosso semelhante. Quando a gente pensa na questão material, né, falando, eu estava lendo essas definições e me veio à mente uma entrevista que eu assisti do padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho maravilhoso e eu tenho muita admiração pelo que ele faz ali, que é naqueles irmãos de vulnerabilidade, né? Muitas vezes esquecidos, e não esquecidos no sentido de invisíveis, porque eles estão em grande número ali, né? E muitos se preocupam, mas se preocupam por outras questões, né? Materiais. E gera ali, né? A região da Cracóvia gera tanta discussão, né? O que fazer, como resolver. Mas percebe-se que realmente não há interesse em uma discussão mais a fundo para além, né, das questões de violência, de, entre aspas, né, jogar para baixo do tapete, esconder essas pessoas, colocar num cantinho que ninguém vai se importar. E nosso irmão, ele vai lá e cuidar justamente desses, né, os mais vulneráveis, escutar suas histórias, né, conversar com eles, falar sobre, né, as suas crenças ali, dar esperança. Em uma entrevista que eu vi dele, ele conta sobre um caso, né, durante uma distribuição, pessoas acabam se voluntariando, né, para atender o grande volume de pessoas que vão buscar auxílio ali. Eles estavam distribuindo um kit de higiene básica, né, que tinha um sabonetezinho. E teve uma pessoa que chegou, né, e a pessoa que estava distribuindo entregou para ele um sabonete e ele pediu: poxa, eu posso pegar um sabonete, se não me engano era roxo, né? Que eu gosto dessa cor, eu posso? E a pessoa que está entregando falou: não, não, isso é tudo igual, segue aí porque a gente tem ainda muito kit para entregar. E ele comentou que ele foi até essa pessoa, puxou ela de lado, né? E comentou: olha, por favor, não faça isso, porque esses irmãos que vêm aqui, eles já escutam não o tempo todo da vida, né, do governo, dos familiares, das autoridades, né? Eles estão o tempo todo numa situação muito complicada, recebendo esses nãos. E aqui, né, onde eles vêm buscar auxílio, né, acolhimento, onde eles podem receber o sim, esse ato simples ganha um significado muito maior. Para a gente ver, né, isso é caridade. A pessoa estava ali atuando, né, em favor dos irmãos, auxiliando ali num trabalho muito bonito. Porém, ainda havia essa necessidade de ir um pouco além, né, de enxergar não só a distribuição, o material que ele estava fazendo pelo outro, mas enxergar o outro, né? O segundo ponto aqui da definição, segundo o dicionário, né, de levar ao amor aos semelhantes. Isso é tão forte, tão poderoso, que Paulo coloca aqui: se eu tiver uma fé que transporta montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ou seja, eu posso ter os conhecimentos, ter a crença, eu posso acreditar e confiar em Deus com todas as minhas forças. Mas se ainda assim isso não me move, isso não me leva a pôr em prática as suas leis, em buscar fazer como Jesus fez, isso não me serve, né? Óbvio que tem valor, mas se não se converte na prática, ainda tem muito a se trabalhar. E novamente, e eles seguem: e se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, se entregar meu corpo para ser queimado,
Se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Não é só o que se faz, é como se faz. Porque se a gente se limitasse a essa questão material, pessoas, né, em situações, né, de pobreza não poderiam exercer a caridade. E aqui, né, na definição de Jesus e Kardec, eles dão ênfase nisso, que a caridade está ao alcance de todo mundo. Então, está como você trata os seus iguais, os seus inferiores, os seus superiores. Está em você observar uma situação, mesmo que materialmente você não possa fazer nada, mas você, às vezes, fazer uma prece, dar um conselho pensando no bem de alguém, né? Às vezes só escutar o que alguém tem para dizer, às vezes é só o que precisa. Conforme o tempo vai passando, a gente entende, né, o quanto falar e ser ouvido pode curar feridas muito antigas, muito profundas. Talvez por isso hoje, né, tanto se fale, né, na questão da importância de fazer terapia, de saúde mental, de ter um acompanhamento. E às vezes colocar para fora auxilia nesse processo, né, de superar, de se curar. E, óbvio, longe de nos comparar a um profissional, né, que estudou, se dedicou para auxiliar da melhor forma, né, as pessoas que o buscam, mas nós também, dadas, né, as nossas possibilidades, temos sim a possibilidade de escutar alguém, né, só um desabafo, né, dar um conselho. Isso muitas vezes fica marcado, muda para nós, para a pessoa, né? E jamais esquecer, né, que a vida é uma constante transformação e mudanças, para a gente ter diversos aprendizados. Então hoje a gente pode ver esses irmãos e a posição deles e não conseguir se colocar no lugar, mas a vida futuramente pode nos levar a essa situação e a gente não está muito longe. Se a gente parar para pensar, né, na nossa estrutura social e materialmente, né, como funcionam as coisas, nós estamos muito mais próximos desses, né, do que daqueles a quem a gente trata muito bem, né, que tem mais condições financeiras. Então isso não deveria ser nenhum empecilho, né, se a gente entender a caridade segundo está no Evangelho. E eu gostaria também de voltar aqui na, na definição do dicionário que eu fiz no início da nossa conversa, porque eu achei interessante essa separação, né, e até cheguei a comentar por cima, que num ponto religioso e num ponto mais material, porque tem pessoas que não têm nenhuma crença, né? Eles nunca leu o Evangelho, nunca leu uma Bíblia, e ainda assim consegue exercer a caridade de uma forma tão bonita e tão espontânea que acaba fazendo sentido, né? A gente criar essa separação, pelo menos do ponto de vista, né, mais lógico, faz todo sentido. Pô, alguém que não tem uma crença, às vezes não acredita nem em Deus, em Jesus, mas tem atos de caridade, de amor para com o próximo. E foi aí que eu senti a necessidade de buscar uma definição mais profunda, porque é incrível, não existe fora de Deus. Mesmo se você não acreditar, mesmo se você não ter, né, essa crença, ainda assim você tendo um ato de amor para com o próximo, movido de forma espontânea, né, pelo sentimento, né, pela empatia, isso é um ato de amor. E essa pessoa, mesmo sem nenhuma religião, ela pode estar muito mais alinhada com as leis de Deus do que aquele, né, que frequenta, que busca, às vezes tem ações, mas acabam sendo algo mais mecânico. E por isso que Paulo coloca essa definição, né? Você pode ser detentor de toda a sabedoria e ainda assim estar fora da caridade, porque estar dentro da caridade é agir segundo o nosso modelo e guia. E para isso depende, né, de você ser sábio, ignorante, né,
independe da condição que você está, todos nós temos a plena condição de fazer alguma coisa, por menor que seja, por menor que pareça. O amor pode se expressar nos menores atos. A gente, muitas vezes podemos criar a ideia, né? Não, eu preciso fazer grandes coisas, preciso fazer grandes obras. E não, às vezes coisas aparentemente pequenas ou insignificantes para nós, né? Tem um grande peso, um grande valor. E vale jamais esquecer, né, que, igual ditado popular, né, que de grão em grão a galinha enche o papo, de pequeno ato em pequeno ato, a gente no final pode olhar para trás e ver que construímos grandes obras, né, ao longo de muito tempo, pela persistência, pela perseverança. Por isso ele coloca aqui, no final, né, no caso Paulo, é importante ter a fé, né, se confiar em Deus, nas suas leis, nas suas obras, ter a esperança, né, esperança de esperançar, de ter o ânimo para agir, e a caridade, colocar a mão na massa, né, colocar as obras na prática, se utilizando de todos os meios disponíveis e possíveis, né? E eu sempre comento, né, o quanto sou grato pela oportunidade de ter nascido em um lar que meus pais já eram espíritas, né, que desde pequeno eu tive contato e ainda assim, né, não não deixei de falhar, não deixei de ter situações, né, em que eu não fiz a diferença. Essa questão de ser o sal da terra, né? De fazer algo diferente do que a consciência, do que a maioria está fazendo, né? De ser a pessoa que muda ali uma situação. E é isso. Quando Jesus diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Esse amar a Deus sobre todas as coisas é quando a gente ama alguém, né? A gente quer agradar, a gente quer fazer aquela pessoa feliz de alguma forma, né? E para Deus é aprender a enxergar Ele na sua criação, né? Na natureza, né? Nas estrelas, no universo, mas, sobretudo, no nosso semelhante, nos nossos irmãos, enxergar nele ali a centelha divina. A gente pode discordar de N formas, em N questões, mas sem jamais esquecer que aquele ali é parte de Deus, é meu irmão, é parte da criação. E se eu amo Deus, por extensão, eu devo amar a sua obra, tudo que ele fez. E por isso que nas leis de Deus, né, estar dentro delas é também a nossa conduta moral para com o próximo. Então é isso. Essa é um pouco da minha percepção sobre a caridade segundo o Evangelho. Acredito que é a educação do ser e nós buscando nos melhorar, estudando e buscando a prática, né, dos ensinamentos de Jesus, aí sim nós estaremos praticando a verdadeira caridade, né, através do amor na prática para com o próximo. Eu gostaria, nesse momento, também convidá-los a novamente respirar fundo, fechar os olhos, relembrar os nossos familiares, alguma situação, envolvê-los em vibrações de amor, que foi muito lembrado aqui essa noite. Vamos mentalizá-lo, entregar de melhor o que temos em nós, assim como os nossos irmãos na enfermidade, no cárcere, em situação de rua, que a partir desse momento nós possamos refletir sobre nós, sobre a nossa conduta, sobre os ensinamentos de Jesus e colocar o nosso amor em prática cada vez mais. Então, muito obrigado a todos pela atenção, por me escutarem e só agradecer e até a próxima. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos.